Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Doutor Henrique Bonaldi, muito boa tarde. Ei, Johnny, boa tarde. Hoje eu consegui ver vocês também. Zé Carlos, Murilo, Adalberto, boa tarde, vocês estão bom? Tudo jóia por aqui. Todo mundo acenando aqui pro senhor, viu? Deve dar um delayzinho aí, mas a gente tá dando tchau pra você mesmo. Doutor Henrique, a gente tá falando aqui de um assunto importante, né? Usando o caso do apresentador Fausto Silva. No ano passado, todo mundo acompanhou a luta para conseguir um órgão. Faustão precisava de um coração, foi transplantado. Pouco tempo depois, notícia de novo, Faustão precisa de um transplante de rim, conseguiu fazer o transplante de rim e agora está sendo submetido a sessões de hemodiálise. Primeira coisa, se fez o transplante ainda precisa? Por quê? O que acontece ali, doutor Henrique? É o seguinte, o rim é um órgão muito sensível. 100% do seu sangue passa pelo rim a cada, 10 minutos. É um negócio assim, é como se ele fosse um outro coração. 100% do sangue passa no coração, igual 100% do sangue passa no rim a toda hora. Com isso, o rim precisa ter uma capacidade de nutrição muito boa e, ao mesmo tempo, ser capaz de filtrar aquele sangue que está passando. Então, você imagina um sujeito que tem 6,5 litros, 7 litros de sangue, passando lá a cada X minutos. Esse sangue que passa por ele não só tem que nutrir ele, como ele tem que ser capaz de filtrar. Então, é um órgão muito sensível. Toda vez que baixa o fluxo para esse rim, toda vez que eu irrigo ele menos, como se fosse uma plantação de tomate, toda vez que eu jogo menos água no cano, esse tomate vai sofrer. E o que eu perco de rim, Johnny, eu não ganho de novo. Então, o rim de um cara que dialisa com 65 anos, ele não sofreu com 65 anos, ele veio apanhando durante uma vida, na grande maioria das vezes, por pressão alta, diabetes e tudo mais. Isso vai fazendo fechar os vasos, os finos vasos do rim, e uma vez fechado, uma vez morto aquela quantidade de célula do rim, aquilo não regenera mais. Isso é um contexto. O contexto do Faustão, muito provavelmente, eu não li nada técnico a respeito, mas muito provavelmente ele fez um negócio chamado cardiorrenal, que foi por falência cardiológica, o rim acabou entrando em falência também. E aí, ao invés de ser porque chega menos sangue, menos líquido na região, é porque eu bombeei menos. É como se minha bomba no coração tivesse fraca o suficiente para não conseguir irrigar o rim. E aí, depois que eu troco esse rim, não necessariamente o rim que eu acabei de admitir, ele vai funcionar de pronto 100% de funcionamento. Parte desse rim fica, por 4 horas dentro de um balde, como se fosse um freezer. Depois o procedimento cirúrgico, ele é um procedimento cirúrgico de 3, 4 horas, até você reperfundir, ou seja, você jogar sangue de novo nesse rim, demora. A reação que o rim do sujeito tem vai ser diferente, porque, por exemplo, eu, Henrique, dei um rim para o Johnny. O Johnny tem outras células, é capaz dele reagir contra o meu rim. Isso é uma reação de hospedeiro que a gente chama. O Johnny, quando recebe o meu rim, ele não entende o que está acontecendo, não são as células dele. Então, a reação inflamatória que gera é enorme. Então, vários quesitos fazem funcionar esse rim de forma não tão boa assim. Qual é a sorte, Johnny? Só para finalizar, é que o rim, quando ele entra em falência, eu tenho a diálise. Pior é quando entra em falência o pulmão, pior é quando entra em falência o cérebro, pior quando entra em falência o coração, que eu tenho poucas alternativas. Então, eu entrou para diálise antes, tentou o transplante, não deu certo, entra para diálise de novo. Então eu ainda tenho um salto aí, eu ainda tenho uma muleta. O sujeito transplantado, ele necessariamente vai precisar dessa hemodiálise no começo? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Pode ser que, eu não sei te falar os números, mas alguns indivíduos desses precisam da diálise, por conta disso tudo que a gente está falando. É muita inflamação, o rim fica num período de isquemia, né? O rim fica em sofrimento da hora que ele sai lá do cara que tinha um rim para dar, até a hora que ele entra na minha barriga para fazer a função dele, ele fica um tempão de helicóptero dentro de um freezer, então ele sofre um pouco. Mas parte desses indivíduos volta a funcionar o rim. Agora, lembrar que como ele é um cara transplantado, como todo transplantado, ele precisa usar medicamentos para diminuir a imunidade.
O que é isso? É diminuir a capacidade que o Johnny tem de enxergar o rim do Henrique. É essa a ideia. Porque se o Johnny enxergar o rim do Henrique inteiro, ele vai reagir contra esse rim, que é um corpo estranho. As células que o Henrique tem são diferentes da célula do Johnny e o corpo automaticamente reage contra isso. Doutor Henrique, tem uma coisa que eu sempre fico em dúvida, eu nunca fui pesquisar e agora veio. Diálise é uma... E hemodiálise é a mesma coisa ou é uma abreviação? Ele está na diálise. Ou são procedimentos diferentes? Diálise é o ato de eu substituir o rim. Como eu vou fazer isso é que determina o nome da diálise. Se eu faço isso pelo sangue, isso chama hemodiálise, hemo de sangue. Se eu faço isso pelo peritônio, que é uma capa que eu tenho envolvendo o meu intestino, eu chamo isso de diálise peritoneal. Então tem esses dois tipos de diálise. O peritônio da gente, que a gente já falou aqui algumas vezes, aliás, acho que uma das vezes foi com você, Johnny, a história da sacola, que parece uma bandeirinha aquelas bandeirolas de festa junina invertida, como se o barbante fosse o intestino e a bandeirola fosse esse lençol que segura, estrutura a víscera dentro da cavidade abdominal. Esse peritônio, ele tem uma capacidade de absorção absurda. Então, o que os caras fazem? Jogam um líquido para dentro da barriga do sujeito que tem quase que o oposto do que o cara tem no sangue de sujeira. Então, eu dou um monte de coisa boa para dentro da barriga do cara e puxo as coisas ruins, e aí isso se inverte. O líquido que eu joguei dentro da barriga dele puxa tudo que é de ruim, entrega o que é de bom e volta para a máquina depois. Então essa diálise é a chamada diálise peritoneal. Na hemodiálise, na diálise pelo sangue, que é aquela que a gente já viu, as máquinas ligadas, o sujeito fica com o braço como se ele estivesse colhendo exame de sangue, assim, essa eu tiro o sangue do cara, o sangue do cara passa por dentro de uma máquina, passa por um filtro exatamente parecido com o da diálise peritoneal, um líquido que é cheio de coisa boa e capaz de puxar muito coisa ruim. Depois que passa, ele volta filtrado para dentro do sangue do cara. Nós estamos falando de mais ou menos 6 a 8, 12 horas de diálise quando ela é pelo peritônio, e nós estamos falando de 2 a 6 horas quando é diálise pelo sangue, é mais ou menos isso. A diálise peritoneal, preferencialmente diariamente, tanto que o sujeito faz geralmente quando ele dorme com a diálise funcionando, e a hemodiálise geralmente 3 vezes por semana. Ouvintes mandando mensagem aqui, o Anderson está perguntando o seguinte: boa tarde, doutor, água de coco hidrata do mesmo jeito que um soro caseiro? O Ederson, mais ou menos. Por quê? A água de coco, para quem está com o intestino absolutamente funcionante, é como se ele estivesse bebendo água com açúcar. Essa é a ideia. O risco da água de coco não é não hidratar, é você fazer hiperglicemia, hiper de muito glicemia de glicose, de açúcar. O indivíduo que é diabético, por exemplo, diabético inveterado, aquele que usa insulina e tudo mais, ele tem que ter um cuidado danado de tomar água de coco. Além disso, principalmente para criança e para idoso, alguns eletrólitos, alguns íons, vêm em demasia, mais do que deve, dentro da receita ali da água de coco, e aí precisa ter um pouco mais de cuidado também. Mas em termos de hidratação, ela é uma ótima ideia para hidratação. Ela hidrata tanto quanto. É claro que quando você está diante de uma diarreia infecciosa, que a gente fala para beber o tal do soro caseiro, é legal tomar água de coco com um biscoitozinho creme cracker, comer uma coisinha salgada, porque aí aquela partezinha do sal, a pitada de sal que tem no soro caseiro, entra por uma outra via aí, ou por um biscoito creme cracker, ou alguma coisa mais salgada. Doutor Henrique, mas a preocupação não é a hidratação, a preocupação é açúcar. Pelo amor de Deus, você diabético aí, se vira, meu irmão, não toma esse trem demais não, que isso aí é um perigo para você. Tem gente que tá feliz aqui em te ouvir, viu? Os nossos ouvintes. Delci tá mandando um abraço para todo mundo aqui do estúdio, que tá muito feliz em ouvir o Dr. Henrique Bonaldi, sempre ajudando muito. Que beleza. O Delci, não tinha nada melhor, eles pediram para eu vir, Delci. Eu fico até meio preocupado, será que esse povo não tá falindo não, Delci? Chamar eu? Doutor, a gente começa no rim e vai mudando, né? Aqui é assim. Ó, a Sandra que tá mandando pra gente a situação dela. O irmão dela tava prontinho para fazer já um procedimento de vasectomia. Ele não realizou esse procedimento porque na hora de fazer a triagem, a frequência cardíaca dele estava em 44, oscilando entre 44 e 50, e se manteve assim
muito baixa, com essa frequência bem baixinha. Por causa disso, ele não pôde fazer o procedimento e foi encaminhado ao cardiologista. Só que ela está dizendo que o irmão não estava sentindo dor, não estava abatido, nunca se queixou de nada, e eles ficaram muito preocupados com ele. Ele está bem fisicamente, não tem sobrepeso, não é hipertenso, não é diabético e a pressão estava normal, 13/8. O que pode ter acontecido ali? A família está preocupada. O Johnny, isso é um negócio muito legal. É por isso que faz risco cirúrgico. O que nós, da cardiologia, vemos quando a gente está dentro do consultório? A gente passa o olho exatamente em como está a situação cardiovascular. Porque o anestesista tem por obrigação, e graças a Deus eles manjam muito disso, não realizar a cirurgia se ele estiver vendo que o cara entra para a cirurgia com algum sinal vital alterado. Então, por exemplo, Johnny, 12/8 a vida inteira, entrou para a fila da cirurgia, fez risco cirúrgico, o risco está normal, o cardiologista falou pode ir, você chega lá com a carta do anestesista, com a carta do cardiologista, uma cirurgia simples, Johnny não tem doença, indivíduo jovem, não tem hábito ruim, só que chegou lá, Johnny está com 18/10 de pressão, os caras não vão te operar. Por que não vão te operar? Porque durante a cirurgia, o mesmo Johnny 12/8, quando ele tem 12/8, já varia a pressão, já varia a frequência, já é de risco fazer um 18 por Lavai na metade da cirurgia, você imagina começar com 18 por Lavai. Então, o ideal é, para esses indivíduos que, principalmente para quem faz frequência cardíaca baixa, já que é um procedimento eletivo que a gente pode pensar, diferente de um trauma, esse mesmo sujeito aí que tinha frequência 40, se ele entra com frequência 40, com o pé virado para trás num trauma, eles vão operar o cara com frequência 40, porque aí o pé vira prioridade. Como é eletivo, como dá para esperar, refaz o raciocínio do cardiologista, porque parte das drogas da indução anestésica, ou seja, parte dos remédios que eu faço para induzir a anestesia, para ele não sentir dor, apagar, não sentir a cirurgia, são medicações que deixam a frequência mais baixa mesmo. Então você imagina, pega o Johnny com 70, já vira 50 durante a cirurgia, você imagina pegar ele com 40, vai virar 20. Então, para não ter problemas hemodinâmicos aí, com a dinâmica do coração, eles param a cirurgia mesmo. E ainda bem que eles fazem isso, não fica triste não. Qual é a cereja do bolo? Vai no cardiologista, o cara checa de novo e faz uma cartinha. Fulano de tal, sem problema nenhum de saúde, isso que ele está tendo aí, isso, pode operar com segurança. Aí o anestésio vai com a certeza de que é só a frequência, de que não tem arritmia envolvida, não tem distúrbio nenhum e que ele vai ficar bem. Hernandes perguntando, ainda dá tempo aqui. Ultimamente eu estou com sono muito leve. Qualquer barulho faz com que eu acorde. E para conseguir dormir de novo, demora bastante. E aí prejudica a noite dele. Está perguntando, doutor, se ele poderia tomar algum remédio como Isunox, eu não faço ideia do que seja, ou ele deve procurar um especialista. Que especialista procurar nesse caso? Medicação, Johnny, a gente sempre tenta não falar aqui, porque isso é um perigo para a automedicação. No distúrbio de sono é muito difícil, assim, você não consegue no distúrbio de sono sem saber a idade, o peso, as doenças, o que toma de remédio, o que está comendo, como é que é o dia a dia, estabelecer um tratamento. Eu sei te dizer que a maior parte do tratamento para distúrbio de sono é feito com mudança de estilo de vida, não é feito com remédio. O remédio entra numa segunda etapa e tem inclusive tratamentos outros que não remédio. Tem até o uso de CPAP, por exemplo, que é aquele negocinho que fica jogando um ar dentro do nariz da gente enquanto dorme. O melhor indivíduo para isso é não só o pneumologista, como o neurologista. São as duas medicinas que podem te ajudar, o pneumo e o neuro, para tentar te ajudar aí nessa questão do sono. Um bom clínico também sabe, um bom cardiologista vai te ajudar, mas acho que os dois caras mais potentes aí são esses dois. E vale a pena procurar ajuda, porque dormir mal significa dizer morrer mais cedo, por doença cardiovascular, por câncer, por mau hábito. O indivíduo que dorme mal, ele come mal, ele se exercita mal e vira um ciclo vicioso horroroso, viu, Johnny? É bom cuidar disso aí. Doutor Henrique, obrigado, viu? Semana que vem a gente conversa de novo. Nosso tempo, infelizmente, já acabou. E quem tá mandando mensagem, a gente salva tudo. E semana que vem a gente começa responde, com as perguntas. Vão com Deus, viu, gente? Boa semana para todo mundo aí. Bom descanso para vocês, que vocês merecem. Fica com Deus também. Feliz Páscoa. Para nós.